Sejam bem-vindos, amigos. Principalmente hoje esse vídeo é especial para o pessoal de fabricante de centrais de concreto. Então, com algumas dicas, alguns modelos de células de carga e alguns cuidados que precisamos ter nesse tipo de sistema. Hoje a gente tem uma ampla gama de produtos aí para fornecer para esse segmento. Várias marcas aí da Rice Lake, HBM, Berma, Vichay, Laumas, transmissores, indicadores, células de carga. Quando a gente está falando de sistemas para centrais de concreto, tá? Na parte de agregados, normalmente a gente tem algumas partes que a gente vai nominar aqui para facilitar o nosso entendimento depois, né? Normalmente a gente vai ter o quê? Vai ter o silo pulmão, que está aqui, onde fica todo o material aguardando a ser dosado. Eventualmente a gente tem um silo intermediário e normalmente a gente vai ter uma esteira para fazer o carregamento do material depois. O primeiro formato que nós temos aqui é um formato onde a gente pesa todo o silo, que seria o silo ali com a estocagem, né, a cuba principal ali, e pesa ele todo. Mas para isso a gente precisa de uma célula de carga de alta capacidade, que às vezes envolve um custo elevado. Precisa também, são células de carga que vão ser menos precisas pela capacidade, certo? Eu não posso fazer um processo de carregar e descarregar ao mesmo tempo, então o operador tem que estar ciente, ou tem que ter algo que avise ele que está ocorrendo um processo para que ele não carregue durante o descarregamento. Eu não posso descarregar mais de uma saída ao mesmo tempo, porque senão a balança também não sabe o que está acontecendo. Aqui nós temos dois formatos de célula de carga que atenderiam perfeitamente nessa aplicação para grandes capacidades. Do lado esquerdo nós temos a célula de carga modelo BRT, que é uma célula de carga em inox, blindada, de alta precisão, que vai trabalhar em conjunto com o suporte dela aqui. Então, para aplicações que não tenham alto impacto ou que não tenham misturadores ou agitadores, né? Se for uma aplicação que tenha alto impacto, daí já é recomendado o quê? É recomendado o suporte articulado. Por quê? Porque ele vai dar um movimento ao sistema que vai ajudar a dissipar esse esforço e que esse esforço não venha a repercutir todo na célula de carga. A célula de carga que se utiliza com esse suporte é esse modelo aqui. A célula de carga modelo BH. Outro sistema seria dividir essa cuba, que é a cuba ali da estocagem, né, em 4 sistemas independentes. Eu vou continuar com aquela dificuldade de não poder carregar e descarregar ao mesmo tempo nessa cuba, porém eu já vou poder descarregar elas todas ao mesmo tempo, se for o caso. A capacidade delas vai diminuir e a precisão das células de carga também vai aumentar. Então já é um sistema interessante, eu só tenho que ter algo que comunique ao operador que ele não pode carregar naquele momento que o processo está rodando. Outro processo que pode ser utilizado é um silo intermediário, logo após o silo de estocagem. Ele é interessante porque eu já fico independente da questão da alimentação do operador lá em cima. São células de carga de menor capacidade, são células de carga que já vão tornar o sistema preciso, mas eu tenho que descarregar um produto por vez de qualquer forma para a balança saber de qual saída que está vindo o material ali. Mas já é um sistema mais interessante já. Sistema com múltiplos silos intermediários. Esse, teoricamente, é o melhor sistema que tem. Por quê? Porque o operador vai poder carregar em qualquer uma das entradas lá no silo da alimentação. Você pode descarregar as 3, 4, as 5 balanças de maneira juntos, sem problema nenhum, e pode também descarregar todos eles juntos. Então você tem um processo aí com extrema velocidade. E temos o sistema de pesagem na esteira, logo após o silo estocagem, onde a gente pode efetuar o carregamento no silo estocagem, ao mesmo tempo a gente pode descarregar na esteira de pesagem, mas a gente não pode carregar e descarregar ao mesmo tempo na esteira, né? A esteira tem que estar parada, você dosa o material que você quer dosar ali, produto 1, produto 2, produto 3, daí você aciona a esteira para poder descarregar. E a gente deve considerar o material que está em queda, né? Um questionamento frequente é quanto ao tamanho da esteira devido ao número de células de carga. Então já nos slides seguintes já vamos passar alguns detalhes. Questionamento em relação a esteiras muito longas. Às vezes se questiona quantas células de carga eu coloco, 4 ou 6 células de carga.
né? Ou bota, às vezes a célula de carga não tão na ponta, um pouquinho deslocada aqui em relação ao começo e ao fim, ou eu coloco ela realmente lá na ponta e coloco mais um conjunto de células de carga aqui no meio. Daí, nesse caso, a gente tem que avaliar como foi concebido o projeto. Se ele foi concebido para ser realmente uma esteira mais robusta, para não trabalhar, para não deformar, ou às vezes foi concebido para ser uma esteira mais leve, mais fácil para transportar, algo nesse sentido. Então, o que a gente vai precisar saber? Se na hora que a gente aplicar a carga central, se ele vai trabalhar conforme mostra aqui. Ou seja, apliquei força e ela flexionou. E isso é importante porque daí nos próximos itens a gente vai ver os tipos de aplicação que nós temos aí. Uma primeira aplicação seria com as células de carga tipo S, penduradas. Então a esteira está partindo aqui normal, certo? Mas na hora que a gente aplicar uma carga aqui, ele vai fazer o que? Vai trabalhar aqui embaixo. Com isso, os suportes e a célula de carga irão inclinar. Ou seja, se ela está inclinada, ela já não está no mesmo ponto que ela estava no momento da calibração, já vai se alterar os resultados dela, né, e já pode prejudicar bastante a nossa pesagem. E ele pode ir alterando conforme a carga, porque vamos tentar imaginar o seguinte, se na teoria quanto mais carga eu colocar na esteira, mais ela flexionar, mais vai inclinar a célula de carga e vai trazer uma variação maior de peso daí. Em outra simulação, a gente está fazendo agora com célula de carga Sherbin. Vamos tentar imaginar que na primeira ideia, com essa Sherbin aqui, ela está presa lá em cima e o suporte pendurando a esteira aqui. Perfeito? Uma corrente, elos, algo nesse sentido. E na segunda simulação, ela estaria apoiada, a esteira apoiada sobre a célula de carga. Aplicação de força aqui. Então vamos considerar que a esteira também vai flexionar, como a gente mostrou no primeiro exemplo. Então, nesse caso aqui, na primeira condição que ele está pendurado, conforme ele mostra aqui nessa imagem aqui, tem um pequeno exemplo, o que vai acontecer? Quem vai se inclinar, quem vai se movimentar é as articulações, a corrente que tiver lá. A célula de carga ela vai continuar nivelada, bonitinha, apesar de que ela vai receber essa força aqui também. Tá? No segundo exemplo, que está ali com a célula de carga como se fosse a esteira apoiada na célula de carga, como mostra aqui nesse exemplo, tá? Ela vai receber esse esforço aqui também, tá? Vai receber essa força na célula de carga ali na hora que ele flexionar a esteira e vai repercutir na pesagem também, porque é uma força que ela não está desenhada para ler, tá? Aqui é uma imagem com duas formas de aplicar elas, essa célula de carga, ela sendo com o sistema apoiado sobre elas. Aqui nessa primeira imagem do lado esquerdo aqui, é como a gente já mostrou antes, certo? E uma outra forma seria o que? Fixar a célula de carga na esteira, com a ponta da célula de carga somente apoiada na estrutura aqui, nesse ponto. Dessa forma, o que vai acontecer? Na hora que a estrutura flexionar aqui, a célula de carga ela vai inclinar junto. Então, dessa forma, eu vejo como que vai trazer mais prejuízo à pesagem. Além de que, se eu colocar dessa forma que eu coloquei aqui do lado esquerdo, eu vou ter uma borracha no caminho para agir como se fosse um coxim, para absorver parte das vibrações aí do sistema. E na última simulação, com os suportes articulados. Células de carga que já trabalham com suportes articulados e é feita sua instalação com gabaritos. A hora que aplicarmos a força, também vai acontecer esse desvio ali na força, porém, com o sistema de suporte articulado, quem trabalha, quem se desloca é o suporte. Ele se desloca, a célula de carga permanece exatamente na mesma posição e a aplicação de força em relação à célula de carga também continua perpendicular à célula de carga. Como mostra aqui nessa imagem aqui, ó, aqui embaixo, ó, quem trabalhou foi esse suporte e a força continua no sentido correto, sem causar nenhum agarramento, sem desalinhar a célula de carga, sem nada. Então, num caso como esse que a gente já prevê que vai ter uma flexão, o melhor seria o suporte realmente. Porém, essa flexão também não pode passar de 5 graus de desvio ali em relação à célula de carga, né? Aqui nós temos dois modelos de suporte, é o CIP-BL, que está do lado esquerdo,
que ele vai ser utilizado com a célula de carga modelo BL, que está ali no centro, certo? É o mesmo modelo de célula de carga que serve para os dois suportes. E esse suporte, o CIP-BL, qual que é o diferencial que ele tem? Ele tem um ajuste já aqui embaixo, aqui, ó. Se teve algum desnivelamento do sistema, se não está bem distribuída a carga, você pode ir ali diretamente e já fazer o ajuste. E o outro modelo é o CIP-BLME, que é o modelo lado direito, que está aqui. Tá? Todas as células de carga desse formato são blindadas, como mostra aqui já. Toda a instalação é feita com que? Com um gabarito, você pega, retira as duas sapatas ali do sistema, do suporte aqui, ó. Retira essa sapata aqui, retira essa sapata aqui, prende no gabarito e faz a solda lá no local. Depois você retira o gabarito e coloca a célula de carga com suporte no local. Algumas formas de aplicações de célula de carga tipo Sherbin nessas aplicações que estamos conversando. A gente viu os agregados, a esteira, mas depois a gente vai ver cimento, e todas elas são aplicáveis dentro da sua escala de capacidade, lógico, né? A primeira aplicação seria a Sherbin presa na estrutura, em cima, onde eu boto uma sapata aqui, boto mais uma sapata aqui para colocar os parafusos e fazer a fixação. A desvantagem desse tipo de sistema que vai preso já direto no silo é que a vibração já se transmite diretamente para a célula de carga, e se houver alguma inclinação, que a estrutura de sustentação não for bem rígida, a célula de carga vai inclinar junto. A segunda situação seria eu colocar presa a célula de carga na estrutura de sustentação, boto uma base aqui, mais uma base aqui para fixação dos parafusos, e na estrutura em cima eu boto algo para segurar o pezinho dela aqui. Então, depende do que eu tiver aqui, como é o caso aqui, eu tenho uma esfera, ou se eu tiver uma borracha, isso já ajuda a absorver uma parte da vibração que viria da estrutura e evita que ela incline junto com a estrutura, se a estrutura estiver trabalhando, né? Se estiver flexionando. Outra forma seria botar a célula de carga como lá no primeiro exemplo. Eu prendo ela na estrutura lá e desço algo para pendurar o sistema sobre a célula de carga. Ou, como já mostra aqui já está mostrando já como ficaria pronto, né? Outro modelo de célula de carga que a gente tem lá é BTBSH. Ela tem um furo na lateral, onde eu posso colocar uma manilha nela para suspender. Ela é uma célula de carga para 3 toneladas e eu posso descer um corrente, um sistema articulado para baixo também. E outro sistema bastante conhecido é o sistema com células de carga tipo S, tipo Z. No nosso sistema ele já vai com as cabeças de articulação, já vai com o suporte junto também, por padrão, nesse modelo aqui. É interessante sempre ressaltar a questão das rótulas. Aqui, se vocês mostrarem, elas estão alinhadas, sendo que uma rótula deveria estar virada para esse lado aqui e a outra virada para o outro lado. Para quê? Para que ele articule, que ele dê movimento em todos os lados, em todos os sentidos. E tem algumas cautelas também na hora da instalação dessa célula de carga, que eu mostro lá nos vídeos de células de carga e tração, que é interessante, quem usa esse modelo dá uma olhadinha lá. Aqui nós temos os modelos e formatos de células de carga Sherbin e suas capacidades, que poderiam estar sendo aplicadas. As que na imagem já mostra com os pés, elas vêm com os pés também para o cliente, tá? Aqui alguns modelos, formatos e capacidades de células de carga com suportes articulados e as suas capacidades também. Sendo que esse formato aqui que não foi mostrado, tá? É um sistema muito interessante em locais que tem risco de arrancamento, de impacto, como a exemplo o Matogô, né? Ele já tem um sistema ali que ele já se autossustenta, ele não vai ser arrancado, ele já tem um sistema ali que se prende junto à célula de carga, ou seja, ele dá uma liberdade, mas não tem um risco de tombamento de sair do local. E aqui os demais formatos de células de carga para sistemas pendurados, sistemas a tração, sendo que a BTSI de 1 tonelada e de 5 toneladas, de 50 quilos a 5 toneladas, ela já vem com sistemas com suporte e cabeça de articulação. As demais não, tá? Mas eu tenho células de carga aqui de até 20 toneladas, se for necessário. Silos de estocagem de cimento, tá? Sempre quando forem silos altos, que estiverem expostos ao vento, principalmente em situações em que
a altura supere em 3 vezes o diâmetro, é interessante a gente atirantar o sistema, tá? Pelo risco de tombamento, principalmente quando ele estiver vazio. Como é um sistema que não tem impacto, não tem agitação, não tem mistura, nada, é altamente recomendável o nosso modelo célula de carga VRD, vai atender perfeitamente a BRT, né? E com o suporte articulado, célula de carga com custo bom, inox, alta precisão, mas poderíamos também usar o sistema com suporte articulado, sem problema nenhum. A vantagem é que esse sistema aqui ele já é atirantado. Se for colocar nesse sistema, eu tenho que fazer algo na estrutura para atirantar, prender o sistema lá. Aqui as capacidades disponíveis, né? Sistema de pesagem para toggle. É um sistema bem comum no mercado, tá? Uma cautela que a gente tem que ter no sistema, que é comum às vezes ser feito carregamento por pá carregadeira, certo? Então eu tenho que ter lembrado do risco do impacto no silo, na balança, quando a balança for nesse silo aqui, no silo de estocagem. Então eu posso fazer o que? Eu posso prever uma barreira, uma contenção, uma trave, de maneira que a pá bata ali antes de bater no silo. E, eventualmente, se eu não tiver isso, eu também posso estabelecer limitadores verticais e horizontais para absorver parte desse impacto, né? Então, normalmente nesse sistema o mais recomendável vai ser o suporte articulado, apesar dele ser mais caro, porque ele dissipa o esforço, né? O impacto. Mas se a gente conseguir minimizar esse impacto, eu posso estar usando também esse modelo célula de carga aqui, a BRT, sem problema nenhum. Sistema de pesagem no skip. É um sistema que já por experiência no mercado é um sistema que eventualmente traz problemas, principalmente pelo impacto do carrinho na balança. Mas se for necessário, se for feito, a recomendação é a seguinte: sempre se utilizar suporte articulado, não se utilizar outro modelo, porque ele dissipa o esforço, e sempre se utilizar limitadores horizontais. Então normalmente vai colocar 4 células de cargas, limitadores horizontais, há um corte aqui no trilho para não haver interferência na pesagem. E quanto mais garantida for a situação do freio, que uma redundância nessa segurança do freio para evitar que caia e dê um impacto, melhor. Para sistemas em centrais, sempre que for possível, utilizar cabos aéreos, tá? Com fixação em cabos de aço, porque cabos submersos, que às vezes o pessoal passa ali, até funciona no começo, mas à medida que vão mexendo os cabos, às vezes inunda essas canaletas, tende a ser uma fonte de variação. Então, se puder mandar aéreo, é a melhor situação. O cabeamento que sai lá da central até a cabine de comando, o ideal é que sempre quando for viável é que ele vá aéreo, tá? Com um cabo de aço, evitar sistemas submersos. Por quê? Porque às vezes quando é instalado, é novo, tudo funciona bem, certinho. Mas à medida que às vezes vão mexendo, às vezes inunda essas canaletas, tende a ser fonte de variação, tá? Então o ideal é mandar aéreo. Sistemas de pesagem para aditivos. Não utilizar sistemas de pesagem para aditivos que tenham 2 silos independentes, tá? Por quê? Porque se a gente carregar o peso tudo de um lado, ele vai torcer a célula de carga. Do outro lado, a mesma coisa. A não ser que esses silos eles tenham uma interligação que equalize o peso dos dois lados. Aí não nos trará problema, né? Normalmente teria que ser uma equalização mais embaixo, né? A gente não tem nenhuma dificuldade. Sistemas de pesagem para aditivo com 2 células de carga e um indicador. Pessoal, por que eu estou fazendo esses comentários? São comentários de situações que eu já achei no mercado, tá? Então não funciona também. Por quê? Porque a hora que eu calibro isso tudo como se fosse uma coisa só. A única forma que isso aqui funcionar inicialmente seria se os silos fossem balanceados, mas a longo prazo as células de carga podem se comportar diferentes. Então, a hora que eu calibro, eu dou uma referência de 0 e dou uma referência de span. Só que cada uma dessa aqui tem um zero diferente. Essa aqui tem um zero, um peso, essa aqui tem outro zero. Mas o span vai ser o mesmo, ou seja, vai dar erros de pesagem, não é o ideal. O mais comum de se encontrar é com uma célula de carga só pendurada por cima. Então pode ser um modelinho Sherbin, pode ser um modelinho single point. Aqui tem alguns modelos informáticos que seriam interessantes. Células de carga blindadas ou células de carga comuns, que são as usadas.
E eu poderia também fazer o sistema pendurado. Já vi sistema pendurado com uma célula de carga, um silo. Já vi sistemas com 2 silos juntos, pendurados em 2 células de carga. Também funcionaria sem problema. Aqui mais alguns formatos e possibilidades para essa aplicação, né? Silo de pesagem de água. O mais comum que eu tenho visto no mercado para pesar água é uma célula de carga. Funciona? Funciona, mas como a água normalmente não requer tanta precisão, por isso que vai-se embora, né? Mas qual que é a dificuldade? É que ele demora mais para estabilizar, porque uma célula de carga dá um pêndulo, uma célula de carga só pode dar um giro, ainda mais com uma água dentro balançando. Então, se você botar 3 células de carga ou 4, ele vai estabilizar mais. 3 é a melhor situação, né? Aqui alguns modelos e formatos que seriam adequados a essa aplicação também. Sistemas de pesagem para unidades móveis, ou mesmo para unidades embarcadas em caminhões. Hoje nós temos células de carga com essa finalidade também. Esses modelos aí, a 5330, a BVAE, a BVAB, são bem interessantes para esse tipo de aplicação. E sistema de nível para silos, tanques, moegas. Vamos ver lá no silo de cimento externo lá. Ele quer controlar, mas não precisa ser 100% exato. Um 0 a 100% já atende para ele. Então ele pode colocar esse sistema. Nesse sistema aqui o que acontece? De um lado vai 2 células de carga, se forem 4 pontos de apoio, e do outro lado vai 2 mancais. Então 2 lados pesam, 2 estão mortos ali, mas daí como ele faz a média geral, ele dá um percentual razoável de precisão ali. 0 a 100%, sem divisões, é o básico. Normalmente o pessoal abre até mais do que isso. Sempre que for possível evitar, mesmo que a estrutura onde vai ser colocado seja desnivelada, evitar desnivelar as células de carga. Tá? Se não for possível, isso a gente pode escalonar elas, mas não desnivelar. Ou seja, a célula de carga vai estar nivelada, porém escalonada. Isso daí não vai nos trazer nenhum problema daí. Mas se puder manter elas todas alinhadas e niveladas, ótimo. E as células de carga inclinadas não é bom também, tá? A gente pode ter problemas de desvio de zero, algumas outras dificuldades devido a esse tipo de aplicação. E sempre as válvulas e flexíveis têm que ser alvo de um bom estudo também para evitar erros de pesagem ou agarramento. Nesse exemplo aqui, é um sistema que tem um mangote de borracha e o sistema de fechamento ele pressiona o mangote para cortar o fluxo de alimentação. Só que o mangote nem sempre vai se comportar igual em todo o fechamento. Eventualmente ele pode atrapalhar a pesagem, roubar peso aí 200, 300, 500 gramas aí facilmente. Temos também hoje os produtos para sistemas de pressagem, para máquinas de ensaio, se for necessário também. Aqui alguns dos modelos viáveis, conforme a capacidade, conforme a aplicação, né? Uma tipo Z, uma tipo Rocker Pin, né? E a outra também é uma Rocker Pin ali embaixo, a BTMW. Então, observando as capacidades e a necessidade da aplicação, a gente pode selecionar uma dessas aqui. Caixas de junção. Hoje a gente tem uma linha bem ampla de caixa de junção, tá? Uma das mais usadas aí no mercado de concreto é a WT4, que é de alumínio fundido, perfeito. Nós temos também a WTX, que tem o mesmo formato quase da WT4, só que é de inox. E eu tenho também de ABS. Eu tenho esse formato aqui, que é um formato maior, de caixa de junção, tem mais espaço para fixação, ela tem um fechamento rápido também, é bem interessante também para as aplicações. Toda uma linha de acessórios, aí, relés, suportes para fixação de indicador, proteção contra surtos elétricos, kit para fazer emendas de cabos. Na questão da linha dos indicadores, nós temos alguns formatos da linha de instrumentação, né? Um dos formatos que mais tem sido utilizado é o WT21CS e o CSI, né? Sendo que o que muda entre eles é somente a caixa, somente a moldura, a forma de fixação, né? Esse daqui tem a caixinha fechada e o outro é de painel. Fora isso, o que tem de recurso neles? Eles têm recursos prontos aí para máquinas de ensaios, parte de pico, eles têm sinal analógico, eles têm saídas para dosagem para perca de peso ou ganho de peso, eles têm saída para display gigante, display de área também.
Eles têm entrada para pulsos, aí se eu quiser jogar algum pulso externo aí de um hidrômetro ou alguma outra coisa assim, é viável também. Então são bem completinhos aí, fáceis de configurar. Aqui então descrito alguns dos itens que já tem embarcado aí no indicador. O WT21 Modbus, que é um indicador para painel, já mais compacto já, né? Ele tem alguns opcionais que podem ser instalados nele, sinal analógico, relés, tudo. Mas normalmente quando a gente vai começar a colocar muito opcional, é melhor já pegar o WT21CS, a menos que a nossa questão seja espaço. Daí esse aí realmente ele é mais compacto, né? E aqui algumas características dele. E agora nós vamos entrar na linha de transmissores da Laumas. Temos a linha TLB, que é esse daqui que está a imagem, e a linha TLB4. Então, apesar de ele ser um transmissor de pesagem, tá? Todos eles têm indicação de peso local, visor com 6 dígitos, teclado com 4 teclas que a gente pode visualizar aqui do lado direito, né? Aqui nesse ponto aqui, ó. Certo? Então eu posso fazer as configurações direto nele também. Fora isso, ele tem o que? Tem 3 saídas e 2 entradas. Então você pode fazer uma dosagem com ele, você pode comunicar com o sistema. O que mais que ele tem? Ele monitora o sinal das células de carga, ele tem Modbus RTU, ele tem uma saída que a gente pode jogar num display de área gigante. E o que vai mudar desse daqui para o TLB4? É que esse daqui é só trilho DIN. Se eu quiser ver peso, eu tenho que botar um acrílico lá no painel. E o outro é trilho DIN e fixação na porta de painel também. Nós já vamos mostrar ele. Aqui então está o TLB4, conforme a gente pode ver aqui, ele fixa na porta do painel também, além de ser trilho DIN. E outra coisa que é interessante é o seguinte, ele lê as 4 células de carga de forma independente. Então depende da situação, quando for viável, dá para dispensar a caixa de junção e ligar diretamente nele. Então você economiza na caixa de junção, tem uma leitura mais segura, tem uma leitura independente e uma análise independente de todas as células de carga. Fora isso, o que a gente vai ter nesses indicadores? Uma série de protocolos opcionais aí que a gente já vai mostrar. Em todos eles, independente do formato do modelo, o que nós vamos ter? A porta serial 4 de 5 para conexão ao PC ou CLP, que aceita até 32 instrumentos na rede, né? Através do protocolo ASCII, Laumas ou Modbus RTU. Todos eles têm 2 entradas digitais e 3 saídas da relé. Um equipamento de alta velocidade de transmissão, uns filtros muito bons e chega a fazer 300 leituras por segundo. E aqui são os protocolos opcionais: CAN-Open, DeviceNet, CC-Link, Profibus DP, Modbus TCP, Ethernet TCP/IP, Ethernet IP, Profinet, Ethercat, PowerLink, Cercos ou então saída analógica. E na linha de indicadores, tá? Nós temos uma linha de indicadores bem ampla. Se precisar de uma saída Ethernet CPP, um Bluetooth, um Wi-Fi, um indicador de ABS de baixo custo, ou então um indicador 69K, um indicador para área classificada, risco de explosão. Então é tudo conforme a aplicação, né? Repetidores, displays remotos, né? Esse aqui é o primeiro modelo, que é o WT21, que ele pode atuar como repetidor para o indicador WT21 e WT21i, certo? Vai repetir o mesmo valor de peso, ele é bem compacto, bem pequenininho, né? Esse aqui é o FR2, que também é bem compacto, tá? E ele pode repetir o peso, mas ele pode repetir outras informações. Ele pode repetir valores acumulados do outro indicador, contagem de processo, dosagem, pesagem processada no indicador. Então eu posso adicionar uma segunda informação a esse processo. E vários displays gigantes aí, que podem comunicar ou via loop de corrente ou via RS232. Desde o WT75, o WT125, então vários tamanhos aí para cada necessidade. Já vamos mostrar nos slides seguintes. O WT125, esse daqui, o WT200 e o WT Display. O WT Display tem uma informação que é interessante, tá? Que dos transmissores Laumas, se a gente precisar de um display gigante, esse daqui é o único que comunica com ele também.